Bem-vindos aqui ao Baú do Trader. Vamos fazer neste vídeo uma análise aí do trimestre, desse primeiro trimestre de 2024. Antes, vou trazer aqui para vocês um, um artefato aqui do baú. Olha aqui, ó, o artefato do Baú do Trader de 2012, hein? 2012, agosto de 2012, a fonte secou. Os juros mais baixos da história. Empurrados pelo principado da Dilma I, a breve, e a mudança na política desidrataram o retorno dos investimentos mais populares do Brasil. Pois é, né? Pois é, ele só esqueceu de dizer que o Brasil é cheio de voo de galinha, né? Um país emergente com juro real alto. Então isso aqui não aconteceu. Aconteceu só ali num período breve em 2012, né? Aí nós temos, como sempre, né? Invista 6 aplicações para enriquecer mais rápido. Então vocês vejam que nada muda, né? Isso é 2012. 2012. E ainda tinha gente na época que protestava com essas balelas todas, né? Mas tentava, por exemplo, olha aqui, ó, falando de uma questão profissional. Vocês estão vendo aí, ó? Ó, invista seu dinheiro, tá vendo? Tá certo, ó, com ajuda profissional, tá certo? Ainda tinha gente, né, nessa época, né, tentando fazer um contraponto, né, dessas pantomimas, né, midiáticas, certo? É. Bom, então, terceiro trimestre. Olhando então aqui para o desempenho da Bolsa, vocês sabem que ela fecha o trimestre com menos 4,50, estou arredondando aqui, de rentabilidade nominal, menos 4,50 em 3 meses, para um CDI no mesmo período de torno ali de 3%. Então a boca de jacaré que ficou ali, né, em torno ali de 7,5%. Então pedala, porque vai ter que correr atrás aí do CDI ainda alto ao longo desse ano, né? Aí você tem que tomar risco. Tem que tomar risco, aquele fundo 2,20 fala para você, toma risco no momento, o juros está caindo, você tem que tomar risco. Vocês perceberam que agora nesse março, ninguém está falando em IPO, está todo mundo quietinho. Cadê o pessoal do IPO? Lembra das matérias em janeiro? Você tem que guardar, você tem que ir marcando essas coisas, né? Quando aparece muito urubu, você já viu isso no interior? Aparece um monte de urubu pousado num lugar assim, uma árvore, no fio é porque tem carniça. Tá certo? Então, cuidado quando aparece muito urubu. Então, foi um resultado muito ruim. Vou colocar aqui em termos semanais, né? Então, em termos semanais aqui, ó, olha a gangorra, né? Aquela alta exuberante, né? Aquela alta exuberante ali no final de 2023 e o declínio agora em 2024. A Bolsa Brasileira teve aí o pior desempenho das principais bolsas do mundo, né? Não é à toa que o capital estrangeiro está tirando dinheiro, porque quando começa assim, o ano começa assim, tem pouca chance de haver uma certa recuperação, né? No acumulado em 12 meses aparece um número exuberante de 26 e tantos por cento. Mas vejam que isso se dá, eu estou marcando aqui essa posição aqui, que é o começo de 2023, onde de janeiro até fim de março a bolsa também caiu bastante no primeiro trimestre ali de 2023. E aí ele dá essa corrida em função simplesmente do SP500. Se vocês compararem, esse rally aqui até julho vem embalado exatamente na cola do SP500. Isso não está acontecendo, o SP500 ainda subiu e o Ibovespa simplesmente se descorrelacionou do SP500. Então eu não acho, e como o SP500 está num topo,
tem mais probabilidade ao longo desse ano dele realizar, em algum momento ele vai realizar aquele ganho, né, extraordinário. Então não é o SP500 que vai ajudar o Ibovespa, né? Então vejam, à medida em que eu estou passando aqui, ó, nós vamos chegando até julho, aqui, ó. Então quando a gente acompanhar o acumulado em 12 meses, não vai ser mais os 26%, porque ele vai ficar comprimido, né, por essa alta. Então quando você olhar, então de novo é o que eu digo para vocês, é um gigantesco voo de galinha. Os juros futuros já não indicam uma queda tão grande da taxa de curto prazo, da Selic. E aí nós vamos aqui para o ponto principal que eu deixei anotado aqui para vocês, que são dados, né? Não é? Eu vi uma entrevista do ministro da Fazenda num canal aí, é de chorar, né? É de chorar. Se você espremer, não sai nada. Não sai nada. Ele só faltou tocar violão. O resto, assim, não sai nada. Todas as perguntas diretas, ele vaselina, ele coloca o Congresso no meio, porque o Congresso tem que ter compreensão, isso é uma construção, tem que ser uma coisa compartilhada e tal, assim. Ele não fala de nada com nada, tá certo? Do que ele vai contingenciar, da redução de gastos, do que... Não, é só uma receita futura imaginária, né? E aí assim a gente está vivendo, uma receita futura imaginária que não vai acontecer. Então, vejam, saiu aí dias atrás, com recorde histórico, contas do governo têm rombo de 58,4 bilhões. Esse é o déficit primário em fevereiro. Lembra que eu comentava aqui no canal, para quem tem acompanhando os vídeos? Eu falo assim, eu não estou preocupado com a receita, quando foi divulgada a receita excepcional de janeiro. Isso é balela, isso é para enganação, sabe? Isso você pega ratão. Eu quero saber as despesas, cara. Eu quero saber as despesas. Para com isso. Isso é para gerar matéria para jornal. Não, porque em janeiro uma arrecadação não recorrente, com aquele recolhimento do imposto lá dos fundos fechados, das empresas offshore. Para de enganar, cara. Sabe? Para de enganar. Por isso que eu digo, você quer se desinformar? Leia a notícia de jornal no setor econômico. Aí você vai ficar realmente plenamente desinformado, né? Imagina você, né, lendo aquelas notícias, né, que, nossa, agora no começo de março, olha que arrecadação de janeiro, eu fui isso é excepcional, e não sei o que. Aí você tem um gestor falando, toma risco, toma risco, toma risco. Entende? O cara tá te empurrando pro buraco. Não é para tomar risco, cara. É para ficar bonitinho no juro real alto. No juro real no Selic, cara. Para com isso. Para com isso. Então vejam só. Realmente eles conseguiram um déficit de 58,4 bilhões, que é o pior desde 1997, quando a série começa. Já ajustada pela inflação. É isso que eles conseguiram. Comparado a um ano atrás, está muito pior no mesmo período. Acumulado em 12 meses, já são ali praticamente 253 bilhões de déficit primário acumulado em 12 meses. Alguém ainda acredita que o déficit esse ano vai ser zero? Não, isso é feito para enganar. Para enganar, para ganhar tempo. Não, depois quando chegar no final do ano, não deu. Nossa, não deu. Poxa, olha que surpresa, fomos surpreendidos. Vocês entendem que é um negócio feito para enganar? Certo? Ele vai te induzir a tomar a decisão errada. Esse que é o problema. Esse que é o problema. O ruído na informação. Ele vai te induzir a tomar uma decisão errada. E você tem que tomar risco, você tem que comprar aquele papel que só vai vencer em 2032. E você vai investir naquela empresa fofa, sabe? Não sei o que e tal. Tá errado, tá errado. Você tem agora, nesse momento, é proteger, ficar líquido. Quando você tem um número de empresas pedindo recuperação judicial, né? Reportando prejuízos bilionários no quarto trimestre do ano. Você acha que não está acontecendo nada? Você acha que não está acontecendo nada só porque você viu alguém dizendo que não, realmente, estou muito confiante e tal, estou muito confiante, né, porque a renda, tudo o quê. Então, vejam, não só temos esse déficit, então como é que esses déficits ele surge? Olha que interessante. Do ponto de vista das receitas, ainda considerando que tem as recorrentes e não recorrentes, mas não importa. Do ponto de vista de receitas, em fevereiro,
houve um aumento real de 18% em relação ao mesmo mês de 2023, 18%, né, em fevereiro. Só que as despesas subiram 27,4%. Por isso que eu sempre falei para vocês, eu quero ver a derivada comparativa do crescimento da receita versus o crescimento da despesa. O problema não é o crescimento da receita, o problema é o crescimento das despesas. Porque as despesas, elas não vão te soltar. Não vão te soltar, é recorrente. Todo mês vai ter aquele crescimento de despesa e tal que você colocou em algum momento, emplacando o aumento de funcionário, salário, isso, custo de ministério, pá, tal. Só de viagem internacional se gastou 1 bilhão. Só de viagem internacional. Uma coisa pífia, né? De retorno só midiático. Né? Só midiático. Só escovou o ego do presidente. Só. Então, eu estou dando esse exemplo que você fala, mas o que é 1 bilhão, considerando em 12 meses um déficit primário de 253 bilhões? Não, é claro, 1 bilhão não é nada. Mas isso demonstra a irresponsabilidade do uso do dinheiro público. Né? Se o cara despreza 1 bilhão, já é um mau sinal. Né? Porque o que ele vai fazer com o resto? Né? Então, quem não preserva 1 bilhão não vai saber gastar, né, 250 e tantos bilhões. Né? Então, aí tem o secretário, né? Tem um secretário. Não, sabe o que é? Teve essa questão dos 58 bilhões, mas nós antecipamos 30 bilhões de pagamento de precatório. Você antecipou porque você quis. Então não vem com essa. O número é esse, o déficit de 58 bilhões. Então você não quer passar essa vergonha de ser o pior déficit, então não coloca os 30 bilhões e tal. Mas sabe qual que foi o esquema? Só porque o esquema que eles colocaram? Porque normalmente esse pagamento ocorreria ali entre maio e junho. Aí eles anteciparam para agora, sabendo que o número ia chamar a atenção, que ia lá para 58 bilhões de déficit primário. Sabe por que eles anteciparam? Na verdade, porque lá em maio e junho, o tamanho do déficit primário vai ser tão grande que os 30 bilhões iam simplesmente entornar mais ainda o caldo. Então você coloca os 30 bilhões em fevereiro, sobe para 58 bilhões e até maio, quando o crescimento do déficit primário mês a mês até maio, vai dizer, não, afinal de contas, em relação a fevereiro, não é que subiu muito. Agora nós estamos com um déficit em junho de 70 bilhões. Não, mas em fevereiro já era 58. Vocês entendem que o negócio? Eles subiram a base de cálculo simplesmente para não ficar tão horroroso quando chegar entre maio e junho. Por quê? Porque nessa época, final de maio para junho, sairá o segundo relatório de receita versus despesas, como saiu agora com aquele furo, né? Aquele déficit que foi apontado, em que eles dizem, não, mas no ano a gente vai terminar com um déficit de 9 bilhões. Não vai. Né? Aí vai sair o segundo relatório bimestral, né? Fizeram um contingenciamento pífio de 2,9 bilhões. Só que aí, sabe o que vai acontecer? Em maio, virada para junho, eles vão ter que fazer um contingenciamento de uns 15 bilhões. Entre 10 a 15 bilhões. Porque vai se abrir uma boca de jacaré tão grande entre o que eles imaginaram que era de receita, aquela receita fictícia, e de fato a despesa eles cravaram. A despesa eles diziam, não, eu vou gastar tudo pelo social, tudo isso. É um desastre. E lá para maio, junho, os caras vão começar a reclamar do mercado, que o mercado não ajuda, que o mercado isso, que o mercado aquilo, né? Então já estou prevendo isso, né? Que aí a culpa vai ser do mercado, né? Então é isso. Terminamos esse primeiro trimestre dentro daquilo que eu já vinha dizendo para vocês, que a gestão das contas públicas está realmente um desastre. E por isso que quem faz conta, quem sabe, não vai trazer $1 para o Brasil
numa situação de deterioração fiscal, né, risível como nós estamos passando. Né? Não vai. Né? Pode ter certeza que não vai. Eles vão esperar passar todo o ano. Quando chegar em 2025, sob nova administração, e o Banco Central forçar uma redução na marretada da taxa de curto prazo, as taxas longas prefixadas vão subir. Vão subir. Vão lá para, por exemplo, assim, uns 12% ao ano. Aí eles vão comprar. Aí eles voltam para comprar a nossa dívida, pagando um prêmio gordo. Um prêmio gordo. Por isso que essas matérias eu sempre gostei de guardar esse tipo de coisa. Porque realmente só pega ratão. Né? Só pega ratão um negócio desse. Né? O juro real no Brasil vai continuar ser muito alto por muito tempo. Muito tempo. Um abraço a todos aqui no Baú do Trader. Lembrando que o áudio fica gravado no Spotify.